amado Mestre e Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para darmos início aos trabalhos da quarta-feira, da palestra, ouvindo, acalmando nossas consciências, nossos pensamentos, acalmando a nossa alma, procurando trazer para dentro de nós aquela paz que o Mestre Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então é esta paz que a gente vem sempre procurar nesta casa. E neste momento nós te pedimos, ó Mestre, amado, ser conosco em todos os momentos, mesmo naqueles momentos quando nós tornamos os filhos rebeldes, filhos pródigos, que procuramos desvencilhar dos caminhos, dos teus caminhos, fugindo do teu aprisco seguro e buscando as utopias do mundo. Então aí nós encontramos a dor que muitas vezes nos faz refletir. E neste momento, amado Mestre Jesus, nós rogamos a Ti por todos aqueles que se encontram em grandes aflições, principalmente nossos irmãos lá do Sul, que se encontram passando pelas suas provas tão contundentes. Mas rogamos a Ti que eles consigam passar e pensar que tudo isso vai passar, que depois de uma longa noite sempre há um sol a clarear. E este sol é Tu, Senhor, porque quando nós acompanhamos este sol, nós estaremos no caminho certo, na retidão dos caminhos. Perdoa-nos, Mestre, muitas vezes, quando nós lembramos de Ti somente nas nossas dores, porque quando tudo está bem, nós não precisamos, achamos que não precisamos de nada, e muitas vezes tornamos. É nestes momentos que nós, muitas vezes, desviamos dos caminhos retos e do Teu aprisco para buscar caminhos inseguros. Abençoa-nos, Senhor, hoje, nesta noite, agradecendo aos mentores, amigos que nos envolvem, trazendo paz para os nossos corações, harmonia a todos nós, que nós possamos ver, através da escuridão, um mundo melhor, que há de renascer para nós um mundo de fé, de esperança e de amor. É por este mundo que nós estamos aqui hoje, nesta casa de amor e de luz, procurando a retidão dos nossos caminhos. Agradecendo a nossa irmã Fabíola, que hoje está encarregada da palestra, Ela vai nos trazer bom ânimo, e nós agradecemos pela boa vontade dela de ter aceito vir falar para nós, trazer um pouquinho do Evangelho, do ensinamento, e que ao terminar a palestra nós possamos guardar, levar conosco estes ensinamentos que hoje nós vamos ouvir. Sendo assim, nós rogamos, ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que a Tua paz permaneça em nós. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos aqui pela primeira vez nesta casa, que tem uma história tão linda de trabalho, de amor, e é uma grande satisfação estarmos aqui, podemos falar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre a ótica da nossa doutrina, que nós tanto amamos, essa doutrina que nos traz tantos esclarecimentos e assim também tantos consolos, tanto consolo, tanta fortaleza no nosso espírito. Porque na verdade, tudo na teoria é muito belo, mas a gente precisa usar na prática. E se na teoria fica ali encostado e a gente fala, nossa, que bonita essa mensagem, que bela essa história,
Nossa, como é gostoso ler os livros da doutrina espírita, como é interessante, como nos esclarece. Mas se nós não pudermos usar isso no nosso dia a dia, para nos transformar e também para nos ajudar como sustentáculo nos momentos em que somos chamados à provação, né? A mostrarmos a que viemos, porque sabemos todos que não estamos aqui a passeio, né? A estadia neste corpo, esse período que estejamos aqui encarnados, não é uma coisa, um parque de diversões, né? Não é um deleite. Nós temos momentos felizes, muitos momentos felizes, mas sabemos o quão difícil é estarmos aqui encarnados. Então precisamos que essa doutrina seja, na verdade, a nossa fortaleza o tempo todo, né? O Mestre Jesus nos oferece isso, né? No Cristo Consolador, quando Ele nos fala: vinde a mim, vós que estáis sofrendo, e eu vos acalmarei, eu vos sustentarei. Então Ele oferece o amparo amoroso, mas que nós façamos nossa jornada enfrentando as nossas dificuldades. E Ele nos propõe então um alívio. E hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito do bom ânimo, que às vezes é tão difícil da gente conseguir manter o nosso ânimo sempre bom, sempre elevado. Ele dá uma oscilada, né? A gente recebe tantas notícias difíceis. Vejam o que está acontecendo aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, essas guerras. Então, como manter a gente, como ficar animado, né? Então, muitas vezes, e às vezes a gente na nossa casa estamos passando por momentos difíceis de angústia. Então, como manter esse ânimo? Porque Jesus, nós vamos lá numa frase dele que ele diz, está em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala assim: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, nós temos certeza que aqui nós teremos aflições. Eu acredito que nenhum de nós temos dúvida disso. Porque mesmo que a nossa vida seja um mar de rosas, tudo muito colorido e alegre, nós não podemos nos mantermos totalmente felizes se o nosso vizinho, se o nosso companheiro está sofrendo. Não tem como, né? Uma pessoa não sentir empatia com o sofrimento alheio e não sofrer junto, de alguma forma. Então, nós temos certeza de que realmente no mundo nós teremos aflições. Nós conhecemos bem isso, que aqui não é um parque de diversão. Aí ele pega e usa o verbo ter. Na verdade, tudo de Cristo é ensinamento. Não há nada à toa, não há nada usado a esmo, não há nada que não tenha um sentido profundo nas escolhas das histórias, das parábolas, das curas. Tudo do nosso Mestre Jesus tem um ensinamento profundo. Desde o momento do seu nascimento, né, até antes, mas no momento do seu nascimento ali, em que ele nasce, né, numa manjedoura, aí até o seu momento do seu desencarne, cada situação é de ensinamento. Veja, a gente às vezes pensa assim: onde Jesus estava? Porque veja, ele pregou 3 anos, dos 30 aos 33. Onde ele estava nesse período? Do momento da manjedoura até os 33, até os 30, quando ele começa. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Todos temos curiosidade. O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando como carpinteiro, né? Então, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de José, carpinteiro, né? Ele estava trabalhando. Então, só isso aí você já pensa, ele nos ensina
esforço próprio, porque ele estava em casa, trabalhando com o pai. Então, a importância do lar e do esforço próprio. Então, tudo é ensinamento. Então, quando ele vem e diz para nós assim, pedi e obtereis, ele usa um verbo no imperativo. Peça que você conseguirá. Mas antes ele fala peça. Não é assim que você vai conseguir sem nada. Você vai ter que pedir. Então, na verdade, Jesus nos convoca sempre à ação. Então, o movimento da alma, nós temos que mobilizar a nossa alma, a nossa energia para as coisas. Nós temos que avançar sempre. É um processo de evolução, é um processo contínuo de aprimoramento, de crescimento. Então, eu peço, eu movimento o meu espírito, eu abro o meu pensamento, eu elevo o meu pensamento a Deus. Eu fico totalmente disponível. E aí eu recebo a iluminação, né? Eu recebo as intuições, eu recebo o contato da equipe espiritual. Então aqui ele usa da mesma pedagogia. Tendes bom ânimo. Porque o verbo ter, ele indica posse. Posse. E para eu realmente ter algo, eu poder dizer isso é meu, então esse microfone é meu. Quer dizer, para eu conseguir adquirir esse microfone, eu precisei trabalhar, né? Juntar uma quantia. Vou ver, nossa, será que essa quantia vai dar certo? Ah, não dá muito bem, então vamos trabalhar mais um pouco. Até que de fato eu vou lá, compro o microfone. Aí eu posso dizer, esse microfone é meu. Eu possuo esse microfone. Então, há um movimento de esforço próprio para eu conseguir. Então, quando ele diz, tendes bom ânimo, ele nos convoca a essa mobilização de energia. Porque muitas vezes, porque o ânimo ele não aparece do nada. Sabe, a coragem, a vontade, não vem do nada. Então eu preciso mobilizar muitas vezes, né? Uma energia que não sei de onde que vem, mas vem-se do interior do meu ser, do nosso ser imortal. Porque tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante. Kardec pergunta os espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? E vejam, a história da humanidade, o divino, o celestial, sempre esteve num lugar fora. É uma cidade sagrada, um lugar sagrado, um livro sagrado. Alguma cidade, algum lugar, algum caminho que eu preciso fazer na minha vida durante a minha presente encarnação para que eu entre em comunhão com o sagrado. E daí Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: a lei de Deus está escrita na consciência do homem. Há uma mudança total de paradigmas aí. Porque de repente o sagrado não é mais fora. O sagrado agora é dentro. Vejam a força disso. O sagrado agora é dentro de nós. Nós somos deuses com D minúsculo. Nós temos uma força que não subestimamos. O poder da nossa mente, a força, a capacidade que temos de realizações como filhos únicos. Cada um é único e especiais e amados por Deus plenamente. Tem um livro muito interessante de Emmanuel, Psicografia de Chico, que se chama... Olha, eu sou péssima de nome, mas eu não trouxe na minha cola esse livro que eu lembrei agora, mas eu vou lembrar e daí eu passo, né? Enfim, mas é um livro que uma vez, numa reunião, perguntaram ao Chico se Emmanuel possuía os espíritos, né?
eles possuíam alguma cartilha, algum material no plano espiritual para assessorar os espíritos reencarnantes, para se prepararem para o reencarno, para as provas da nova vida, da encarnação. E aí Kardec, sim, nós temos, porque todo espírito reencarnante, todos nós, quando estamos lá, a gente não lembra agora, mas quando estamos lá, nós somos orientados, estudamos, aprendemos, crescemos e nos preparamos para essa jornada, né? E aí, nesse livro, ele tem vários capítulos, né? Então ele fala de vários tópicos muito importantes, mas o que eu ia chamar a atenção é o último tópico, o último capítulo, que chama-se Amor. É o amor de Deus. Então é uma jornada que a gente chega daí. O primeiro é muito interessante, porque as duas coisas têm a ver com o nosso raciocínio. Primeiro é sobre o pensamento, porque o pensamento tem poder, é esse poder que a gente está falando, é ele que nós vamos utilizar para nos alçar e conseguir esse ânimo dentro de nós, esse esforço, essa mobilização da vontade, entendeu? Então nós precisamos canalizar e focar o nosso pensamento para isso, porque do contrário a gente, como o pensamento é uma força tão imensa, a gente acaba nos sabotando, né? Então, nos destruindo. E no final do livro ele fala sobre o amor de Deus. E daí, no caso, ele fala uma frase que para mim foi... Não sei se vocês vão sentir o mesmo choque que eu senti, mas eu senti um choque mesmo. Ele diz assim, ele vai contando o texto, daí depois ele vira assim e diz: Deus ama o verme lá na terra, que ele dá séculos e séculos e séculos para que ele trabalhe e evolua no seu princípio inteligente, né? Todo o seu processo, ele ama da mesma forma o verme que ele ama o anjo, que representa Deus junto ao verme. Gente, eu parei o livro, eu falei, que doido, fez um buraco no meu cérebro. Eu pensei assim, olha o amor, olha esse amor. Então esse amor é Deus, então ele nos dá toda uma jornada, toda uma preparação. Nada é à toa, nada. Nenhuma das nossas etapas, nenhuma das nossas dificuldades, nada é à toa. Está tudo perfeitamente em ordem. Porque nós abrigamos a televisão, ou entramos em contato com a internet, e de repente nós somos bombardeados com histórias tão tristes. E paramos e pensamos, mas o que está acontecendo com o mundo? O mundo está perdido? Cadê? O que está acontecendo? E aí bate o desânimo, uma angústia, às vezes um desespero, aí de repente aquele marasmo, aí de repente a inapetência pela vida, porque o processo cada vez vai ficando pior se nós damos combustível para que ele continue, né? Então veja, será que está tudo perdido? Esse mesmo Deus que ama o verme, ama o anjo, cria o verme, cria o anjo, cria nós, espaço infinito, todas as galáxias, todos os planetas, está tudo em perfeita ordem. Vocês acham que há algo errado no mundo? Não. Jesus está no leme, não há nada errado, né? Às vezes a nossa desconexão com essa lei divina que está aqui, a nossa desconexão, essa que às vezes é o erro, quando nós saímos disso, porque quando nós saímos do cumprimento da lei divina, quando nós titubeamos na nossa fé, porque a hora que eu titubeio, eu não tenho mais fé. A fé titubeante não é fé. Fé é fé. Não há dúvida, né? Então, nós precisando nos melhorarmos. Então, quando nós olhamos toda a situação ao nosso redor, que muitas vezes parece um caos total,
nós temos que nos lembrar que nós temos o esclarecimento da doutrina, né? Que estamos no olho do furacão, no momento de transição planetária, passando de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, é como quando alguém vai reformar a cozinha, né, ou qualquer lugar, mas assim, imagina a cozinha, né? A cozinha é um lugar que a mulher tem certo apreço. O homem também, tem homens que gostam de cozinhar. E aí tá tudo caos, você olha poeira para todo lado, e tudo destruído, tudo quebrado, as paredes, e aquela coisa, você não vê que vai ter um final. Você não vê que vai ter uma solução, que nunca aquilo vai ficar bonito, que não tem como. Nós estamos assim. Esse é o nosso momento presente. Então é um caos. São ideias esdrúxulas que a gente ouve, coisas horrorosas, enfim, mas também coisas boas, né? Então, aí de repente assenta o piso da cozinha, então, baderna, mas o piso, nossa, que piso lindo. Então tem coisas boas também. Piscamos, passou um tempo, o que vai acontecer? A cozinha vai estar pronta. Tudo lindo. E passado um tempo, a gente nem lembra de como era na reforma, de como era antes da reforma, não lembra mais nada, a gente já está perfeitamente ambientado e acostumado com a cozinha nova. Então, às vezes, é importante que a gente acredite nisso, que nós tenhamos fé de que Jesus está no meio. Então, com o que eu tenho que me preocupar? Então, com o que eu tenho que me preocupar? Kardec pergunta no livro dos Espíritos para os Espíritos: qual é o motivo da reencarnação? Né? Para que serve a encarnação? Para que serve a encarnação? Com minhas palavras, tá? Eu não lembrei qual questão que é. Mas a resposta é a seguinte: para nós fazermos a nossa evolução como espíritos imortais. Né? Então, cada encarnação é um momento. Mas tem um segundo motivo, uma segunda função à encarnação, que é justamente nós participarmos da vinda do Cristo, trabalharmos pela evolução de todos. Então vejam, isso já é muita coisa. Nós temos que trabalhar na nossa evolução e no nosso entorno, porque nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. E temos certeza, nós estamos influenciando. Da mesma forma que somos influenciados, estamos influenciando. Seja os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente conhece, seja também os espíritos, pois há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham a cada momento, em cada lugar. Então, essa é. Engraçado, em outro momento, perguntaram ao Chico, né, para perguntar para Emmanuel, o que o espírito reencarnante, qual que é o objetivo do espírito reencarnante quando está reencarnando? O que ele pensa quando ele vai começar a mergulhar na carne? Qual é o objetivo dele nesse momento? A resposta de Emmanuel foi muito interessante. Ele diz categórico: só tem uma coisa que o espírito reencarnante pensa: fazer o bem. Essa é a nossa missão. Quando a gente entrou, mergulhou aqui nessa carne, e aí, passado o tempo, nós estamos aqui imersos na vida, vestindo esse escafandro, né? aquela roupa de mergulho antiga, pesada. A pessoa caía no fundo do mar assim, andava. Nós vestimos esse escafandro de carne que limita o nosso espírito, porque o nosso espírito estava lá, no plano espiritual. Então ele conhece como é ser livre. No capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, tem um subitem sobre melancolia, esse sentimento que acredito que não há ninguém que não sentiu. Uma angústia do nada que vem e toma conta do nosso ser. Aí os espíritos explicam que esse sentimento é muitas vezes essa sensação de prisão que o nosso espírito imortal e livre sente ao estar aqui.
faz ter que vivenciar as suas provas, né? E as suas... como que é o outro termo? Provas, expiações. Muito obrigada. Quem falou? Expiações. Porque é interessante, a gente sempre faz confusão entre provas e expiações. As expiações, elas são colheitas dos nossos atos equivocados. Entende? Então, porque assim, toda lei divina é imutável, eterna e perfeita, como o próprio Deus, né? E a gente sempre vai sofrer quando a gente tentar dar uma driblada. É igual a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é uma lei divina, uma lei natural, é uma lei imutável, né? Então, se eu subir aqui no telhado e falar, não, eu vou voar, e eu cair, esborrachar no chão, quebrar minha perna, eu não posso blasfemar contra Deus, posso? Nossa, como Deus é cruel, fez eu quebrar minha perna. Não, eu fui contra a lei divina, então tem uma consequência. É a mesma coisa em todas as leis divinas, tá? Toda vez que eu vou contra, né, eu vou ter que assumir as consequências. Então é o meu livre-arbítrio, é uma lei também. Eu escolho uma coisa, escolho outra. Se eu fiz a escolha acertada, eu vou ganhar os louros dessa escolha, porque eu fui livre ao fazer ela, não tinha ninguém me impondo nada, a escolha foi minha, apenas minha, então eu tenho um mérito. Se eu escolhi equivocadamente, eu tenho as consequências, né? As consequências, então são como é o nome mesmo? Expiações. Nossa, minha memória está hoje. As expiações. Então, na verdade, quando a gente reencarna aqui, essas dificuldadezinhas da nossa vida, muitas vezes que não tem justificativa, não tem porquê, explicações da presente encarnação a gente encontra numa encarnação pretérita, né? É uma colheita, né? Então vamos plantar algo melhor para colher melhor lá na frente. E as provas são aquelas dificuldades que a gente vai ter que ter também. Por quê? Porque nós queremos passar de ano, nós queremos evoluir, né? Então, de uma 6ª série, eu quero passar de ano para 7ª. Será que eu estudei a matéria direito? Será que eu dei conta de tudo? Prestei atenção na aula, copiei, fiz tudo certinho? Se eu fiz e se me sair bem nas provas, eu passo de ano. Então é a mesma coisa. Então nós estamos aqui para passar pelas duas, né? Nessa presente encarnação. Então nós sentimos essa angústia por estarmos aqui, vestindo o corpo de carne. Os Espíritos nos dizem que é mais difícil para o Espírito reencarnar do que desencarnar. A gente tem tanto medo do desencarne, né? É fruto da lei da conservação. Mas é mais tranquilo, porque você normalmente você já está desgastado, já está caminhando para esse momento. É um momento natural. Fácil não é, mas é mais fácil. Agora, quando você reencarna, você sabe que você vai ter uma série de desafios pela frente. E que de repente você pode não ter coragem de enfrentar corretamente. Você pode de repente ir lá escolher errado e piorar a situação que já estava meio não tão legal. Então o medo do espírito reencarnante é muito grande. Por isso todos esses cursos, essas cartilhas que são ministrados no plano espiritual para nós. Interessante. Alguém aqui já leu aquele livro Memórias de um Suicida? Nesse livro, você vai lembrar, Camilo Castelo Branco, né, que não aguentou a consequência da sífilis terciária, da cegueira, então ele estava ficando cego, graças à sífilis terciária. E aí ele entrou em pânico, desespero e acabou com a sua própria vida. Maria de Nazaré, esse espírito de escola que tem no hospital, foi acolhido pelos trabalhadores de Maria, foi para o hospital dos trabalhadores de Maria, ficou num quarto com outros suicidas. Isso eu acho tão interessante, tão legal, que a gente vai fazendo os links quando a gente estuda, né? Então vejam, voltando, vou fazer um outro. Mulher, gente, a mulher é fogo, o homem tem que prestar atenção, as mulheres se entendem, mas os homens têm que prestar atenção, porque mulher adora fazer hiperlink, sabe? Ela sai do negócio, vai para outro, aí volta para cá, daí para cá. Então, gente, infelizmente. Então, vamos fazer um hiperlink.
Jesus precisava de alguém. Olha só, o governador do orbe terrestre. Ele ajudou a construção do planeta Terra. Ele precisava de alguém para vir aqui e passar para nós a boa nova, o seu evangelho. Ele precisava de alguém? Não. Mas mesmo assim, ele escolhe 12 imperfeitos, como nós, gente como a gente, cheio de milindres e rivalidades, sabe? E chatices, e tudo isso que a gente já sabe como é que é, né? Escolhe 12. Por que ele escolhe 12? Tudo que Jesus faz não é por acaso. Tudo tem um motivo, um ensinamento. Ele escolhe 12 para nos ensinar que por mais que a evolução seja individual, que a colheita da minha escolha, do meu livre-arbítrio é minha, do meu plantio, de como eu enfrento, de tudo, eu que vou resolver, eu que vou responder, e eu que vou ter o mérito ou o desmérito, ao mesmo tempo, essa mesma evolução ocorre em conjunto. Nós não conseguimos evoluir afastados. Kardec pergunta aos espíritos se uma pessoa se afasta da sociedade para melhorar, se ela melhora realmente. Não. Os espíritos dizem que a pessoa embrutece. Ela fica mais embrutecida. Vejam só. Nós precisamos desse atrito, sabe? Para aparar as nossas arestas, para aprendermos. E aí lá, voltando ao Hospital de Maria, Camilo Castelo Branco está com outros suicidas junto com ele. E eles estudam todos juntos, vão nas aulas, aprendem um monte de coisa, vão nesse processo se melhorando, assim, das suas... se fortalecendo como espíritos, entendendo melhor o que aconteceu, o porquê, o que eles têm que fazer, como que é. E aos poucos eles vão percebendo que eles têm que reencarnar. Só que essa reencarnação vai ser muito pior. Vejam só. Porque eles foram contra a lei divina. Eles destruíram o perispírito deles. Sabe? Então, essa nova reencarnação, por mais que Deus seja bom e misericordioso, é uma consequência, igual eu pular e quebrar minha perna. Veja, é uma consequência, não é punição. Não há nada disso. Então, eles começam a perceber que essa nova reencarnação vai ser mais difícil. Então, que eles precisam se fortalecer mais. E aí, os amigos estão todos lá. E de repente um fala, eu vou reencarnar, e vai. O outro vai reencarnar, todos estão reencarnando. De repente Camilo está sozinho no quarto, não é? Todos reencarnaram. Ele não. Ele está morrendo de medo de errar de novo. Medo. Eu não vou conseguir. Ele aparece para Ivone do Amaral Pereira, para quem ele ditou essa obra. Fala, eu não tenho coragem, eu tô com medo. E aí ele vai aos professores da casa, do Hospital de Maria, e pede uma ajuda. Fala, eu posso ficar aqui mais um pouco com vocês? Eu não me sinto nem um pouco preparado, eu estou morrendo de medo. Misericórdia divina. Claro, fique o tempo que você precisar. Passa o tempo. Ivone já está... Porque eu vejo, ela psicografou esse livro, isso é um detalhe, tá? Não parece. Psicografou esse livro, ficou 36 anos guardado na gaveta. 36 anos. Porque ela tinha medo de repente ter a mediunidade dela, ter feito alguma coisa errada, e não sei. Até que um dia Leon Denis chega no quarto dela. Esse quarto dela devia ser um espetáculo. Eu ia querer ser uma moça e participar lá naquele quarto. Porque ela viu os espíritos assim, batia papo, né? Então aí chega Leon Denis e fala, abre essa gaveta, pega esse livro, que Camilo ditou só a parte da história, porque é um grande escritor português, a parte do romance, da história. Agora vamos colocar doutrina espírita neste livro.
E aí temos um clássico do Espiritismo, né? Um livro maravilhoso. Já me falaram outro dia que tem medo de ler esse livro, que acha que é muito forte. Gente, não tem nada disso. Leiam. É um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos. Então, pensem, já tinha passado 36 anos, já tinha sido publicado, já era uma obra, de repente Castelo Branco chega no quarto de Vânia. Aparece lá. Ela já tinha psicografado outros livros, e ele diz para ela: amiga, minha amiga, ore por mim, porque eu vou reencarnar. E eu não sei, mas eu tenho que fazer. Eu vou, ore por mim. Então vejam, não é fácil estar aqui. Não foi fácil para nós entrarmos, escolhermos as provas, aceitarmos, mas a gente, quando está lá, nós temos a plena consciência. A espiritualidade nos auxilia, igual auxiliou a Camilo Castelo Branco, para que nós entendamos o porquê das coisas. E nós começamos a perceber a importância de nós passarmos por essas coisas. Então nós aceitamos esse compromisso. Nós aceitamos as dificuldades, porque nós sabemos a importância que isso estava para nos garantir que nós realmente melhorássemos. Porque o nosso objetivo é a felicidade real. Se nós perguntarmos aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo ergue a mão. Eu sei, tenho certeza, aposto. Todo mundo ergue a mão. Nós queremos, o Espírito que nós queremos ser felizes. Se a nossa felicidade aqui é relativa, porque nós não conseguimos ter uma felicidade sem mesclas, sem momentos de tristeza, nós queremos aquela felicidade real e plena. E ela só é alcançada com esse esforço. Com esse esforço de lapidação, de superação. Kardec pergunta na questão colinha 909, eu já decorei, mas não sei, eu ainda trago a cola. Na questão 909, Livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos. Alguém já viu essa questão? Lembra dessa questão? Ela é sempre falada nas palestras, vocês vão lembrar. Talvez o número, eu também não sou boa de números. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Será que a gente consegue superar as nossas más inclinações, aqueles defeitos que a gente sabe? Às vezes a gente quer esconder de nós mesmos, mas nós sabemos que é lá que eu preciso melhorar, que é ali que eu preciso trabalhar. Será que a gente consegue melhorar? A gente já pensa, ixi, é muito difícil, eu já tentei, né? É igual a tal da dieta, né? Desde segunda-feira, começar um exercício. Mas aí os espíritos respondem a Kardec assim: sim, o homem poderia vencer sempre suas más tendências pelos seus esforços. E a resposta é categórica, não há dúvida. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E a gente espera sempre um cafunézinho da equipe espiritual, né? Eles dão umas mensagens assim, é cheio de... Mas é a verdade. Será que a gente faz esforço? Será que a gente está mobilizando a nossa vontade? Tendes bom ânimo. Mobilize essa vontade que você tem dentro de você. Isso que é o convite do Cristo para nós. E aí na sequência, Kardec, eu acho que ele pensou como assim, como eu, né, no caso, não sei vocês, mas assim, que não é tão fácil assim não. Como assim fácil? Sabe assim, fracos esforços? Como assim? Eu acho que eu estou esforçando tanto.
né? Aí você fica meio indignado com o livro, assim, dos espíritos, fala, meu Deus, mas que braveza esse povo. Aí Kardec fez uma segunda resposta, uma segunda pergunta na sequência. Ele pergunta assim, na questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos superiores uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Entendendo aqui suas paixões, suas dificuldades, seus defeitos, suas más inclinações. E aí, os espíritos responderam: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. Tadinhos deles, né? Gente, vejam só. Deus criou todos nós simples e ignorantes. Então aqui, ó, início da jornada, para chegarmos lá no fundo, espíritos puros. Nós, onde nós estamos, bem aqui, começo da jornada ainda. Começo da jornada. Mais próximos da saída do que da chegada. Os espíritos puros estão lá. Nossos irmãos mais velhos, eles passaram por tudo isso, reconhecem a dificuldade, a angústia. Às vezes a gente pensa sempre, eu não sei, quando a gente é criança ou em outras religiões, pensa assim nos anjos, aquela coisinha fofinha, gordinha, bonitinha, branquinha, não é assim? Aí com as asinhas, florzinhas, coraçõezinhos coloridos, não é assim que a gente pensa? Tocando harpa, é o que nos... Mas na verdade, os espíritos superiores, quem assiste cinema e gosta de cinema vai entender minha piada. Na verdade, os espíritos puros, eles têm o esqueleto de adamantio. Quem conhece? Quem vai rir? Wolverine. Entendeu? Porque foram forjados no aço. Não é essa coisinha, não. Eles passaram por tudo. Erros, más escolhas, arrependimentos, dores terríveis. Reconsertar, consertar, errar de novo. Entende? Então, são forjados no aço. E esses se viram para nós, para nos orientar, cuidar, nos dar o colo, nos auxiliar na superação das nossas dificuldades. Veja que o mínimo que nós devemos fazer quando estamos aqui é nos esforçarmos também para auxiliar o nosso entorno, auxiliar o nosso próximo que está sofrendo, ter a paciência, né? Porque Kardec também pergunta: como é a caridade entendida por Jesus? Como Jesus entende a caridade? Ele entende como benevolência, bondade, indulgência, tolerância para com o erro alheio e perdão das ofensas. A gente resume em BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, mais fácil de decorar. Porque a gente pensa em caridade como doar algo que a gente não está mais usando, uma roupa, um prato de comida, uma cesta básica, que é muito importante. Mas esse doar de si, dar o seu tempo, a sua paciência, o seu colo, a sua paciência, ouvir o outro, sabe, tolerar o erro do outro, fazer vista grossa, fingir que você não viu, sabe assim? Aquelas pessoas que às vezes nos irritam mais, que estão no convívio. E aí, para finalizar, eu queria finalizar com uma historinha. Um vídeo que eu assisti um tempo atrás no YouTube. Então, tem uma corredora, eu não sei onde que aconteceu isso, não sei os detalhes, tá? Mas o que acontece? Sabe essas corridas, acho que maratona, que a pessoa corre não por velocidade, por resistência, né? Então ela tem que correr muito, aí todo mundo vai chegando, até que essa corredora estava no auge, estava no final das suas resistências físicas.
Então as pernas mexiam em câimbras. E ela não conseguia, ela estava indo assim, sabe? Já no seu limite. E a linha de chegada estava logo ali. Mas todo mundo via os músculos saltando assim, a câimbra, a expressão dela de que ela ia, a qualquer momento ela ia sucumbir, cair mesmo. E aí, todos os jornalistas, eles têm um faro, né, já viram a mulher, já movimentaram a câmera para ela. Daí as pessoas da arquibancada começam a bater palma, incentivar, e ela vai. Daí os paramédicos já ficam em torno. Né? Por quê? Porque ninguém podia encostar nela. Porque se encostasse, ela ia perder toda a corrida. Nada ia ter valido a pena. Então estava todo mundo ali esperando. E ela vai, aquela coisa desesperadora. E uma perninha atrás, sabe assim, arrasta a perna e vai. Até que ela finalmente passa pela linha. Aí a hora que ela passa, vai todo mundo em cima. Os paramédicos agarram ela e vê, e dão água, e põe uma roupa, e pega, e ergue. Somos nós, a nossa encarnação. Muitas vezes nós estamos passando por momentos assim, que a gente não está aguentando. Nós estamos no limite das nossas forças daquela situação. Tenho certeza que essa situação, quando está doendo demais, é o momento em que está acabando. Mas tem toda uma equipe espiritual, sabe, o nosso anjo de guarda, os espíritos familiares, toda uma equipe de amigos, aquelas pessoas que a gente ampara nessa vida, sabe aquelas pessoas que a gente ampara? Eles têm amigos espirituais que são gratos, que também vêm olhar por nós. Então é todo um conjunto de espíritos amorosos que torcem, mas que não podem viver aquilo. Nós temos que carregar, nós temos que enfrentar, superar aquele momento de dificuldade, para termos o mérito, né? Então, a gente não consegue dar um passo, arrasta pernas, tendo a certeza que nunca estamos sós. Que estamos, na verdade, a uma prece de distância do colo e do consolo de nosso Pai. Porque nós estamos dentro de Deus, não fora dele, nós estamos imersos em Deus. Então, se alguém se afasta dele, somos nós mesmos. Então, busquemos esse colo, busquemos o consolo e a força para avançar, para adquirir esse ânimo e seguir adiante. É isso. Deus os abençoe e muito obrigado pela atenção. Por quê? Porque nós somos muito, mas muito preguiçosos. E justamente essas cacetadas é para a gente pôr para funcionar a inteligência, para trabalhar em nós, como falou a nossa amiga hoje. Tão bom ver gente chora falando, né? Então, como ela falou muito de Jesus, nos alertou, tudo, eu vou pedir a vocês, vamos fazer uma prece profunda no coração. Fechemos os olhos. Vamos sentir que o nosso coração está batendo bem calmamente. Certa feita, Paizinho, nós fizemos uma reunião aqui. O Paizinho estava sentado, porque eu fazia uma força para levar o pensamento. E ele ensinou a gente que a calmaria interior é o mais alto grau que nós conseguimos vibrar. Então, prestar atenção no nosso coração batendo calmamente, a respiração calma, tranquila. Pensemos no Senhor. Tem uma mensagem que a gente vê do Públio Lentulus, mandando para o imperador romano uma descrição do Senhor. Túnica alva, resplandecente de luz, cabelos até os ombros, risco no meio da cabeça, braços abertos,
beira da praia de Cafarnaum. E nós nos dirigimos em direção a Ele. Coloquemos a nossa cabeça no seu ombro. Ele conhece as nossas necessidades, nos abraça, nos dá força, coragem, amparo. E nós descansamos em seus braços, amorosos e amigos, rogando que Ele toque o nosso coração, fortifique-nos a vontade, as ideias, a perseverança, mas também a responsabilidade que a vida nos oferece. Tão bom estar assim, nessa vibração harmoniosa. Vibremos pelo nosso Brasil, vibremos por esta casa que nos acolhe nesta noite, pelos companheiros que sofrem em todos os setores da vida. E assim, Senhor, nós de todo o coração agradecemos a noite de luz que a nossa casa nos proporcionou, o amparo para chegar até aqui, que possamos levar aos nossos lares com a sua ajuda, Senhor, a calma, a tranquilidade, o amor que recebemos, as intuições. Abençoe a todos os encarnados e desencarnados que nos acompanham a vida, principalmente aqueles que nos cobram alguma coisa. Que a gente viva de conformidade, que eles aprendam conosco também. A sua paz, Senhor, nós pedimos. Ilumina o nosso planeta Terra, esse planeta azul tão lindo, que nós possamos encontrar e cumprir as normas que viemos atingir nesta encarnação. Muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada à Espiritualidade Amigas e ao Carvachu, mentor da nossa casa. Paizinho Oco, Maisinha Dulce e todos aqueles que conhecemos durante a vida material e já se encontram na pátria espiritual. O nosso abraço e desejo de força e luz na caminhada. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção, pela alegria de nos encontrarmos nesta noite. Obrigada por tudo.